Estamos de volta com o Via Justiça. Em debate, a justiça e o exame de DNA. Nossos convidados de hoje, o juiz Reinaldo Portanova, da Terceira Vara de Família de Belo Horizonte, e o médico geneticista Sérgio Danilo Pena. Popularização do teste e redução do custo do exame de DNA permitiram aos filhos sem paternidade reconhecida, buscar o seu direito à identidade. O Superior Tribunal de Justiça começou a julgar casos definidos pela técnica do DNA na década de 90. O grande número de ações deste tipo chama a atenção. Levam a uma pergunta. Elas significam reflexo da fragilidade dos relacionamentos? O que os senhores acham, começando, doutor Sérgio Danilo Pena? Não, o que eu acho é o seguinte, dúvidas de paternidade sempre vão ocorrer. Na verdade, nós sabemos que, na população em geral, os índices de não paternidade, ou seja, dos pais que não são filhos, dos filhos que eles acham que eles são pais, chegam até 10%. Então, são dúvidas importantes, decisões de paternidade vão pautar toda a vida da pessoa. Na verdade, elas vão pautar a vida de 3 pessoas, de uma maneira fundamental. Então, é muito importante que o cidadão tenha o direito ao esclarecimento da paternidade. E nós estamos falando aqui de paternidade biológica, que, do meu ponto de vista e do ponto de vista da lei brasileira, é a que conta. Eu não entendo quando o doutor Rodrigo, por exemplo, fala da distinção entre pai e genitor. Pela lei brasileira, o pai biológico é o genitor, é o pai, é a única pessoa que interessa. Agora, exceto em casos, como o juiz mencionou no bloco anterior, são casos de adoção, etc., que aí realmente, e a decisão dele foi de enorme sabedoria, de admitir a possibilidade de que uma pessoa tenha 2 pais oficialmente, né? E isso mostra como que o direito é dinâmico e como que o direito evolui, assim como a ciência. Tá certo? Juiz Portanova, a questão do reflexo da fragilidade das relações humanas, como foi colocado. A quantidade de exames de DNA levando a essa constatação. Pois é, porque o problema todo é o seguinte, eu falei antes, a Constituição hoje dá prioridade ao interesse do menor e quase que, eu diria 80% ou mais das ações, elas contemplam o menor. O objetivo é amparar o menor, mais do que se saber a paternidade, porque a paternidade é o começo de o pai pagar alimentos, da obrigação do pai pagar alimentos, do filho ter uma convivência com o pai, que é muito importante, de ter uma convivência com a família paterna, quer dizer, estabelecer esses laços aí. Então, aquilo que começou frágil se torna um instrumento de crescimento dessa criança, para que essa criança não fique abandonada só com a paternidade, porque não adianta ser pai e a criança não ter convivência com o pai, não ter convivência com a família dele, não ter a assistência do pai. Doutor Sérgio, houve um caso no Distrito Federal em que o exame de DNA comparativo deu 72,82% de probabilidade. É ótimo que você traga esse ponto. O juiz decidirá com acerto só com base nesses 70 e poucos por cento? Não, eu posso te dizer que o laboratório que emitiu esse laudo não é um laboratório gabaritado. E aí que então entra a questão. Quer dizer, o núcleo de genética médica em Belo Horizonte nunca deu um resultado com 70%. Então qualquer laboratório que dá um resultado de 70% é um laboratório que não está preparado para fazer isso. Então, nós vemos aqui uma questão muito interessante. O senhor mencionou que na década de 80, o Tribunal de Justiça recusou um caso com 99,999% de acerto. Hoje em dia, os preços caíram e qualquer exame de DNA vale. E ninguém está olhando a qualidade desses exames que estão sendo feitos. E eu posso dizer para o senhor, muitos dos laboratórios que estão cobrando barato o exame de paternidade, o que torna ele popular, estão errando muito. Mas quanto custa um exame de DNA? Não, o exame de DNA depende do laboratório que você faz. Mas na faixa, os exames mais baratos, que frequentemente têm qualidade muito ruim, ficam ao redor de R$300 por um trio. No núcleo de genética, os nossos exames começam uns R$600. Aí eu pergunto para o senhor, doutor Portanova, o cidadão carente tem condição de pagar um exame? Bom, hoje o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Saúde e a Universidade Federal fizeram um convênio. Todos os pedidos de DNA nos processos em que a parte é amparada pela justiça gratuita são gratuitos.
A Secretaria de Saúde está repassando para o tribunal a verba para atender esses exames. Mas por isso que demorava muito para demorava acontecer. Antes. Agora, com esse convênio que foi firmado agora em 2009, a Secretaria está assumindo todos os exames e todos os pedidos de DNA em que as partes gozam do benefício da justiça gratuita, eles estão sendo atendidos. Hoje se realizam mais ou menos 500 exames por mês em todo o estado de Minas Gerais. Existem laboratórios credenciados pela universidade em todas as Minas Gerais, quase todas as comarcas de Minas Gerais hoje tem um laboratório para fazer a coleta das amostras, porque ficava muito oneroso para as partes virem até Belo Horizonte para fazer. Então, hoje em dia, com esse convênio que foi firmado e que está em andamento, que está em vigência, todos os pedidos de DNA no estado de Minas Gerais estão sendo atendidos desde que a parte goze do benefício da justiça gratuita. Doutor Sérgio, podem surgir novas descobertas que aprimorem ainda mais o exame de DNA ou já foi tudo definido? Descoberto? Não, eu acho que novas coisas estão sempre aparecendo. Por exemplo, recentemente nós publicamos um artigo, nós estamos desenvolvendo e devemos oferecer para a população uma técnica de DNA que vai poder trabalhar tanto a baixo custo quanto com alta confidencialidade. Os avanços vêm o tempo inteiro. Hoje em dia, por exemplo, eu sou capaz de dar um resultado de exame de DNA em menos de 24 horas. Eu colho o sangue de manhã e dou o resultado de noite. Então, isso já são avanços tremendos. Isso, eu estou falando de exames com confiabilidade absoluta. E, então, eu acho que tanto a ciência quanto o direito são dinâmicos e mudam o tempo inteiro, avançam, acompanham a sociedade e eu acho que nós podemos esperar coisas no futuro. Antigamente, a gente dependia de fazer exame de sangue. Hoje em dia, eu faço paternidade com sangue, eu faço paternidade com esfregaço bucal, na verdade, a maior parte, porque eu faço paternidade com unha, eu faço paternidade com ossos, com dentes, cabelo. Rapidamente, doutor Portanova, considerações finais. Não, a consideração final que eu teria seria a seguinte, com respeito àquele registro que eu determinei a realização. Porque na adoção, hoje, a lei diz que o registro original é anulado. Daí a importância da decisão, né? Estou fazendo uma publicidade da decisão, mas não é isso. É que o registro, na adoção hoje, o registro original é anulado. Aquela paternidade biológica desapareceu do mundo jurídico. Está inovando, e eu restabeleci. Considerações finais agora, graças ao DNA. Não, eu acho que o ponto que eu queria deixar claro é o seguinte. O exame de DNA é um exame diferente de, por exemplo, um exame de sangue que você faz no laboratório, que você tem que fazer. É um exame para a vida inteira. E o resultado daquele exame vai influenciar uma vida inteira. De 3 pessoas. Então, eu acho que a pessoa, na hora de fazer um exame de DNA, ela tem de olhar a qualidade do laboratório que ela vai fazer o exame. Não é qualquer... Os exames de DNA são diferentes de laboratórios diferentes. Não existe um critério único que nós temos de ver a confiabilidade daquele exame, porque coisas muito sérias vão ser decididas com base naquele resultado. Muito obrigado aos senhores pela participação no Via Justiça. Nós conversamos com o pioneiro do exame de DNA na América Latina, o médico geneticista Sérgio Danilo Pena, e com o juiz Reinaldo Portanova, da Terceira Vara de Família de Belo Horizonte. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Queremos ouvir suas críticas, perguntas e comentários. Fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.